Então, galera, bom dia então para todo mundo. Ontem, um dia importante para o nosso país, né? Um dia da independência. Não tivemos os tradicionais desfiles nem nada, mas não por isso deixou de ser o dia da independência, né? Então, acho que ficou aí, emendou aí sábado, domingo, ontem, né? Aí dá um negócio assim, a gente fica meio perdido até, né? Mas vamos lá, vamos retomando aqui, galera. Espero que vocês estejam bem e que a gente possa ter um pouquinho mais de aula aí, um pouquinho mais de conversa, apesar que vocês não conversam comigo, né? Vocês sempre deixam eu falando sozinho aqui. Mas vamos lá. Galera, semana passada a gente estava falando sobre água, certo? E nós começamos ali, bem de leve, a colocar algumas coisas sobre os sais minerais, né? Que a gente vai relembrar um pouquinho agora com vocês. Então, primeiro, vamos relembrar, galera. Nós estamos vendo o quê? Tá ok, né, galera? Tá aparecendo aí para vocês, né? Alguém precisa me responder, por favor. Alô? Galera, só alguém me dá um ok. Tá aparecendo, professor. Não tá aparecendo, professor. Não tá aparecendo. Muito obrigado. É que eu não consigo ver os comentários de vocês, tá? Claro, né, professor? Se você não colocar para apresentar, não vai aparecer. Obrigado. Feriado deixa o professor lesado também. Agora sim, né? Sim, né? Agora sim. Beleza, obrigado. Então vamos lá. Retomando, então nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de composição bioquímica dos seres vivos, ou seja, outras palavras, do que nós somos feitos. Essa é a nossa discussão. Por que a gente tem que comer isso? Por que a gente tem que comer aquilo? Por que tem que tomar água? Né? Aquela história, senta na mesa, ó, experimenta isso. Ah, eu não gosto, mãe. Ah, não sei o quê. Mas por que eu preciso disso? Porque eu preciso ter dentro do meu corpo tudo o que ele necessita para ter um funcionamento adequado. Ou tudo o que ele precisa, por exemplo, para você crescer, para você regular as atividades que, que acontecem dentro do teu corpo, que são chamadas de metabolismo. E assim a gente vai entendendo por que eu preciso comer, sei lá, não sei o que vocês não gostam, mas alface. Não sei, tem gente que gosta, tem gente não. Ah, por que eu tenho que comer arroz? Por que eu tenho que comer feijão? Por que eu tenho que comer carne? Por que eu não posso comer muito açúcar? Então, tudo isso a gente vai entendendo aqui, porque nós somos feitos disto. Nós somos feitos de proteína, nós somos feitos de açúcares, nós somos feitos de água, de sais minerais. Então a gente precisa constantemente estar repondo isso dentro do nosso corpo, porque a gente vai consumindo, a gente vai perdendo, a gente vai jogando fora o que não presta mais e precisa ir repondo. Então, para que a gente possa entender e conectar as coisas novamente, o que a gente estava falando? A gente primeiro classificou, isso vocês já fizeram, substâncias inorgânicas, substâncias orgânicas. Substâncias inorgânicas sem carbono, substâncias orgânicas com carbono na sua composição. Beleza? Aí nós começamos a ver o seguinte: substâncias inorgânicas, a gente viu semana passada a água. Então nós vimos para que ela serve, onde que ela está, qual a sua importância, por que tem que repor, tá? Beleza. Substância inorgânica, primeira. A segunda substância inorgânica são os sais minerais, que estão descritos aqui do lado, alguns deles, tá? Então tem um monte deles, a gente vê os principais, tá? Então, quando a gente fala em sais minerais, a gente também começou a ver o seguinte: eles podem estar livres ou fixos, certo? Lembra que a gente começou a ver isso, estou recapitulando, tá? Deixa eu chamar mais alguém aqui que chegou. Então, os sais minerais eles podem estar livres
também chamados de dissociados, ou eles vão estar fixos, presos, cristalizados a alguma estrutura. Foi aí que nós paramos semana passada. Então, para a gente poder relembrar, o que que a gente está falando quando a gente fala que eles estão livres? Eles estão livres, por exemplo, quando eles estão sozinhos. Então, eu tenho lá um sódio e ele está solto. Eu vou dizer para você que ele está na forma iônica. Na forma iônica. Ele está na sua forma sozinho, livre. E ele vai apresentar uma carga positiva. Só relembrando, quando ele é um íon, ele pode ser positivo. Aí nós vamos chamar de cátion. A maioria dos elementos que nós temos, os sais minerais do nosso corpo, são cátions, ou seja, são positivos. Agora a gente entra bastante coisa na química. Quando eles são positivos, significa que eles têm menos elétrons do que prótons. Os elétrons têm carga negativa e os prótons carga positiva. Então, essa diferença na quantidade de prótons e de elétrons fazem eles ter positividade ou negatividade, ou seja, eles serem elementos positivos ou negativos. E isso é bastante importante, vocês devem lembrar lá do 9º ano da química, que devido a isso eles vão fazer ligações, mais ligações, menos ligações, ligações com alguns elementos, ligações com outros, com alguns não. Tudo isso é muito importante para formar estruturas. Agora, se ele não é um cátion, ele vai ser um cara negativo, ele vai ser um ânion. Tudo isso a gente já viu, só estou recapitulando. Então, significa que ele tem mais elétrons do que prótons. Então, ele vai ter um comportamento de carga negativa. Ok? Vamos lá, deixa eu... Alguém mais chegou? Vamos esperar, então. Aí, quando eles não estão desse jeito, como é que eles vão estar? Se eles não estão assim, eles vão estar presos a alguma estrutura, cristalizado a alguma estrutura do nosso corpo. Mais fácil lá, ó, para a gente falar. Aí, quando eles são fixos, a gente também chama de imóveis. Quando eles são livres, a gente chama de imóveis ou dissociados, tá? Então, quando eles estão fixos, eles estão presos a alguma estrutura. Ficou bem em cima do leite aqui, não sei se é um sal, não, é sal, né, professor? Claro que não é leite, leite vem mais para frente. Então, quando eles estão fixos ou presos às estruturas, vou dar um exemplo, os ossos. Então, você vai pegar esse elemento aqui, ó, e vai prender a uma estrutura, que é o cálcio. Ele também vai estar preso aos dentes. Ele está preso lá, galera, eu não consigo usar ele. O único jeito que eu vou conseguir usar ele é se o meu corpo fizer uma reação química e liberar ele. Quem é que vai fazer isso? Nós temos um hormônio que controla isso, que coloca cálcio nos ossos ou retira, chamado de paratormônio. Então, esse cara vai falar assim, vou tirar ou vou colocar? Sabe aquela história que existe um problema chamado de osteo, de osso, porose, de poros? Poros nos ossos. Os ossos ficam fracos e quebradiços. Isso acontece quando a gente vai ficando mais velho, principalmente nas mulheres, por causa do problema hormonal. Então faz reposição hormonal e as coisas ficam melhores. Eu consigo controlar isso. Se eu não fizer, provavelmente vai ter desenvolvimento de osteoporose. Outra coisa que pode acontecer para ter osteoporose é eu ter pouca ingestão de cálcio. Olha como é importante. Então, por exemplo, tomar leite, tem bastante cálcio no leite. Isto me ajuda a manter os meus ossos saudáveis. Porque o cálcio que eu circulei aqui, ó, um dos lugares que ele vai é para os ossos e também para os dentes. Só que lá ele vai ficar fixo. Agora, tem cálcio também no teu sangue? Tem cálcio também no teu sangue. Aí ele está circulando no teu sangue, o cálcio livre. Aí esse tipo de cálcio qual é? É o livre na forma iônica. E ele é um cátion.
ele tem carga positiva. Muito bem, agora vamos lá. Qual é a função desses caras agora? Olha só, tem um negócio bem legal aqui na tabela para a gente aprender. Ó. Quando a gente pega uma palavra, eu sempre trabalho com vocês quebrando elas, né? Então, você vai quebrar aqui, ó, macro. Macro significa bastante, significa grande. Macronutrientes são os nutrientes que a gente precisa em maior quantidade. Maior quantidade, tá? Que a gente vai precisar. E nós temos outros elementos, não é que eles são mais ou menos importantes, mas a gente usa menos, eles estão presentes em menos reações químicas, em menos estruturas nossas, daí a gente vai chamar de microelementos. Essa nomenclatura, ela é mais utilizada para as plantas, tá? Então lá, vou usar um adubo para que a minha planta floresça, frutifique, cresça bonita e tal. Aí eu vou ter os macroelementos, são os elementos que a planta mais precisa, e os microelementos, que são os elementos que ela precisa em menor quantidade. Não se aplica muito a nós isso, mas eu já aproveitei para explicar isso. Então, primeiro elemento é o cálcio, olha aqui, ó, que a gente estava falando agora há pouco. Da onde que eu consigo tirar cálcio? Aí agora você vai entendendo, lembra aquela atividade que nós tivemos semana passada, que tinha a pirâmide lá, e daí aquela pirâmide estava tudo subdividida em escalinhas, em degrauzinhos, e nós tínhamos lá quanto que eu precisava de cada um, ou seja, aquela pirâmide representa quanto que eu preciso de cada um. Qual que eu preciso mais, qual que eu preciso menos. Daqui a pouco tem uma pirâmide e a gente volta a falar disso, tá? Então, o cálcio eu vou encontrar no leite, no ovo, em algumas verduras e cereais integrais. Por que ele é muito importante? Ele, vai estar presente nos ossos, nos dentes. Ele é muito importante para que você, se tiver um ferimento, conseguir estancar isto, parar de sangrar. Então, às vezes eu tenho sangramento e não para, demora. Eu vou falar que normalmente são as plaquetas. Plaquetas são os elementos que estão no sangue, mas não são só eles. Elas não funcionam sozinhas. Elas precisam, por exemplo, do cálcio para funcionar adequadamente. Isso a gente vai aprender lá quando a gente for estudar o corpo humano, lá no 3º ano, funcionamento do corpo humano. E esse cálcio é o cara que ajuda você parar de sangrar, coagular o sangue. Também o cálcio está aqui, ó, na contração muscular. Extremamente importante, ó, na contração muscular. Quando eu falo de planta, o cálcio está muito presente na parede celular. Lembra que a gente estudou membrana e também existe parede celular. Em quem? Nas plantas, nos fungos, nas bactérias. E nas plantas, a parede celular é que dá sustentação para a planta. A planta não tem esqueleto. Então, a parede celular é como se fosse um esqueleto da planta. E lá tem muito cálcio. Então, se não tem cálcio na planta, a planta não consegue crescer ou ela fica muito flexível, fica mole, e ela dobra e quebra. Aí ela vai morrer porque não tem mais como reverter essa situação. Então, o cálcio é muito importante também para as plantas. O segundo, peraí, o cálcio, ele é positivo. Então, ele é um cátion. Agora, olha aqui, ó, o cloreto, que é o cloro sozinho, ele é negativo. Negativo. Opa, então nós temos um cátion e um ânion aqui já logo de cara para a gente entender. E esse cloreto, vamos lá, o que é o sal de cozinha, galera? O que é o sal de cozinha? O sal de cozinha se chama cloreto de sódio. Então, o sal de cozinha é o quê? NaCl. Quando eu pego o sal, pozinho, e coloco na água, o que vai acontecer? Esse elemento, que é o sódio, vai se separar do cloro. A gente fala que ele vai se dissociar, vai se separar. Então, a água vai solubilizar esse sal e vai
tornar essa solução água mais cloreto numa água, sódio e cloro, porque eles vão se separar devido à presença da água, certo? Então, o que que eu absorvo quando eu coloco sal numa comida e vou me alimentar? O que que eu estou absorvendo? Cloreto de sódio. Estou absorvendo cloro e estou absorvendo o sódio. Aonde que eu encontro isso? Nas carnes eu vou encontrar. Por quê? Porque as carnes têm cloreto e têm sódio dentro dela. Aonde que esse cloreto é muito importante? Olha lá, o teu estômago, para você conseguir digerir tudo que você comeu no café da manhã agora há pouco, ele vai produzir esse ácido, olha aqui, ó. Esse ácido chamado de ácido clorídrico. Ah, então o ácido clorídrico tem o quê? Tem um Cl. Da onde que esse Cl vem? Vem da minha alimentação. Então, um dos pontos para você entender por que que eu preciso comer alimentos que tenham cloro, cloreto. Uma das coisas é produção do suco gástrico, que é muito ácido. O estômago dentro dele tem um pH aproximadamente 2. A escala de pH, a parte ácida vai de 1 até 7. 7 é neutro. Então, para baixo de 7 é ácido e 2 está quase no máximo de acidez que a gente pode encontrar. Então, o teu estômago é extremamente ácido. Por que que ele é bastante ácido? Porque ele tem esse ácido clorídrico dentro do seu estômago. Por isso é muito ácido. Isso é muito importante para a digestão, para quebrar os alimentos em partículas menores para você conseguir absorver. Então, eu preciso de cloro. Então, pensa assim, faltou cloro, uma das coisas que vai ser prejudicada é a produção do HCl que atua na minha digestão. Então, vai prejudicar a tua digestão, certo? E também vai atuar na condução do impulso nervoso. Então, o meu sistema nervoso, para funcionar, precisa ter cloro. Então, se não tiver cloro, eu começo a ter problemas do meu sistema nervoso. Que tipo? Do mais diversificado possível. Por exemplo, encosta em você, você vai ter a sensação que eu te encostei. Se chama tato. Mas quem que faz isso? É o sistema nervoso. Eu tenho como se fosse um sensor, lá na área de vocês da informática, né? É um sensorzinho, que são os receptores na nossa pele, que vão permitir que eu perceba que você me encostou. Ou que simplesmente um vento balançou os seus pelos e assim por diante. Mas como é que eu faço para sentir isso? Existe uma redezinha chamada rede nervosa que manda essa informação para o meu cérebro para eu interpretar e ver o que é que eu vou fazer. Não vou fazer nada, eu vou sair correndo, eu vou brigar, o que eu vou fazer? Para que isso tudo aconteça, eu tenho uma participação do cloreto para que os meus neurônios funcionem corretamente. Beleza? Vamos lá. O terceiro é o magnésio. Tá aqui, ó. O magnésio você vai encontrar nas verduras, nas carnes, nos cereais, no leite, nos legumes. Esse magnésio, ele é extremamente importante. Vamos lá. Vocês lembram os símbolos? Aí eu vou colocando aqui do lado para a gente acostumar também, tá? Mg, ó. Magnésio. Cloro é fácil, né? Cl. O cálcio. Ca. Esse magnésio, ele vai auxiliar na produção, no trabalho de algumas enzimas. Espera aí, ele é mais importante do que isso. O magnésio, ele está num pigmento chamado de clorofila. Tá? No pigmento clorofila. Aí vocês lembram, clorofila é verde, a planta é verde. Isso, perfeito. A clorofila tem um núcleo formado por magnésio. E isso é muito importante porque a clorofila ela é responsável por permitir que aconteça o processo que mantém a vida do planeta todo, que é chamado de fotossíntese. Certo? Então, se faltar magnésio lá nas plantas, o que que vai acontecer? Eu não vou ter clorofila. Se eu não tiver clorofila, não faz fotossíntese.
Se a planta não fizer, as plantas e as algas não fizerem fotossíntese, o que vai acontecer? Ela vai morrer, beleza, mas nós vamos ficar sem alimento, nós vamos ficar sem oxigênio e nós vamos ficar com excesso de dióxido de carbono no ambiente, porque a fotossíntese é responsável por fazer o quê? Produzir açúcar. A planta cresce, serve de alimento para o boi, por exemplo, e o boi serve de alimento para nós. Então, as plantas produzem seu próprio alimento, servem de alimento para aqueles que comem ela, os herbívoros ou os onívoros, como nós, e a gente vai se desenvolver. Segunda coisa, elas liberam o resto de oxigênio para o ambiente, que a gente usa para respirar, principalmente as algas, tá? Tem um saldo maior. E para fazer o açúcar, a gente vai aprender isso, para fazer o açúcar, eu preciso de dióxido de carbono. Então, quando a planta vai fazer o seu alimento, pega o dióxido de carbono do ambiente, os poluentes que nós temos problemas aí. Por que nós temos problema? Porque a gente derrubou uma boa parte das florestas que mantinham esse equilíbrio. Tá ok? E em nós, o magnésio também tem um trabalho, mas é como enzima, permitindo que reações químicas aconteçam ou não. Vamos lá. O quarto, o fósforo, o símbolo é um P. E daí aqui vocês vão lembrar, o fósforo é um constituinte dos ácidos nucleicos. Ah, professor, não consigo lembrar quem são os ácidos nucleicos. Vamos lá. DNA e RNA. Ah, então significa que sem fósforo não tem DNA? Não. Não tem RNA? Não. Então não tem atividade genética dentro de nós? Não. As nossas características não existiriam desta forma que existe hoje, sem fósforo. Ah, e se eu preciso produzir mais DNA? Sem fósforo faz? Não. Vamos lá. 2. Essa molécula aqui, ó, extremamente importante, galera, ó. O ATP. O ATP. O ATP o que é? Energia. Energia. Eu vou pegar o alimento que eu comi agora de manhã no café da manhã, ou eu vou comer, ou no almoço, não sei qual é o costume de vocês, e eu vou produzir o quê? Energia. Para eu ficar vivo, para as minhas células ficarem vivas, para eu continuar me desenvolvendo ou para manter as atividades do meu organismo. Agora, olha o nome. É ATP. Esse P quem é? É o fósforo. Então, o que significa que sem fósforo eu não vou produzir essa molécula energética. Sem fósforo eu não tenho ossos. Porque ele vai se juntar com o cálcio e vai formar uma matriz óssea. Sem fósforo, vocês devem lembrar do bonequinho. Vou desenhar o bonequinho. Lembra do bonequinho? O que é isso aqui, a cabeça? A cabeça é o fósforo. Quem que é esse cara, galera? É o fosfolipídio. Aonde que ele está? Em todas as membranas. Então, sem fósforo, eu também não tenho membranas. Tá, e daí que você não tem membrana? Daí que eu não tenho mais células. Então, aí eu paro de crescer. Ou a minha célula morreu, eu não consigo formar outra. Então, o fósforo é muito importante por causa disso. Aonde que eu encontro? Ovos, carne, cereais integrais. Vocês vão ver aqui que aparecem muitos cereais integrais. E daí, se o pai e a mãe estivessem assistindo junto agora, vocês já sabem o que ia acontecer, né? Ia cortar todas essas coisas que não são integrais e a gente sabe que não é todo mundo que gosta, né? Vamos lá. Próximo, potássio. Lembra o símbolo de potássio? Um K. Todos esses que eu falei, com exceção do cloreto, todos eles são positivos, todos eles são cátions, tá? E o potássio também vai ser encontrado carne, cereais integrais, frutas, ovos e verduras. Participação na condução nervosa, ou seja, o funcionamento do meu sistema nervoso e na contração muscular, galera. Tá? Então, extremamente importante. Sódio e o potássio, que o sódio está logo aqui embaixo, já vamos aproveitar e falar dele. Ele também é muito importante, os dois trabalham juntos. Trabalham juntos na condução, na contração. Então, olha lá, ó. Eu tenho cálcio muito importante para a contração muscular, eu tenho sódio e o potássio. Só que o cloreto que apareceu antes,
ele trabalha junto com o sódio e com o potássio na condução nervosa, ou seja, no funcionamento do sistema nervoso, tá? Muito importante. É um processo um pouco complexo que a gente vê um pouquinho mais para frente, na verdade, bem para frente, mas que a gente vai ver, a gente vai aprender como é que funciona. Mas para você entender agora, se faltar potássio, sódio, por exemplo, o meu sistema nervoso vai ter problemas, ele não vai funcionar adequadamente. A outra coisa também, nas minhas células, a água e os sais também não vão conseguir entrar e sair da célula. Lembra que a gente falou que a água puxa sal, sal puxa água. Então, eles todos trabalham junto para distribuir água no meu organismo, para distribuir os sais. Então, extremamente importantes. Vamos lá. O enxofre. Qual é o símbolo do enxofre? É o S. Vou encontrar no ovo. Vocês sabem, né? Que o ovo podre é porque está produzindo uma molécula que vai enxofre. O enxofre tem um cheiro ruim. O ácido sulfídrico, por exemplo. Quando o ovo apodrece, ele produz esse elemento. Então, quando eu abro o ovo, acho que todo mundo já teve essa experiência desagradável, a liberação de substância daquele ovo que está se decompondo tem enxofre, e o que dá aquele cheiro bastante forte. Então, o que nós temos, aonde que a gente vai encontrar enxofre, então? Nos ovos, nas carnes e nos legumes, tá? Participação importante na formação de aminoácidos, lembrando assim, a gente vai ver isso mais detalhadamente. Os aminoácidos são os responsáveis por formar as proteínas, e você vai ver logo mais para frente que as proteínas têm muitas funções, ou seja, não dá para viver sem elas, tá? Elas fazem muita coisa dentro do nosso organismo. Então, eu preciso de aminoácidos para formar proteínas. E depois, eu tenho uma molécula ainda que a gente não falou, que são chamadas de coenzimas. Marca isso aí. Marca isso porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente, porque nós vamos ter as enzimas que, para funcionar no nosso organismo, eu preciso que elas estejam atuando. Mas muitas enzimas, para funcionarem, precisam de mais uma substância que é chamada de coenzima. Então, eu tenho uma enzima, mais uma coenzima, e daí as coisas funcionam. Se eles não se encontrarem, nosso organismo não vai funcionar adequadamente. Quero que vocês façam mais umas anotações aí, porque nós temos mais elementos. Nós vamos ter lá, ó, bastante importante, um cara que o símbolo é I. Ficou ruim aqui, desculpa, galera. E não sei o que eu fiz, voltou. Aí, o símbolo é I, e esse cara, vai ficar brigando comigo. O símbolo é I, e esse cara se chama iodo. O iodo. O iodo é extremamente importante para nós, porque ele participa da formação de alguns hormônios. Hormônios da tireoide. Grava lá, galera. Isso é muito importante. Claro que vai ter na atividade, né? Tireoide. A tireoide é uma glândulazinha nossa. E essa glândulazinha nossa, o que ela faz? Controla o nosso metabolismo. Essa glândula está aqui na base do pescoço. Olha para mim aqui, galera. Aqui na base do pescoço. Quando ela não funciona direito, eu posso ter o meu metabolismo. Ó, pensa agora, eu não vou falar. Pensa e depois eu vou pedir. Pensa, meu metabolismo mais acelerado. O que acontece? Ou meu metabolismo muito lento, desacelerado. O que acontece? Quem controla isso é essa glândula chamada de tireoide. Então, ela vai controlar o seu metabolismo. Se ele acelera ou se ele desacelera. Se ele acelera, o que acontece com o meu organismo? Se ele desacelera, o que acontece com o meu organismo? Tá? Então, nós vamos ter um problema chamado de hipertireoidismo ou hipotireoidismo, que, claro, depois das atividades da tarde, eu vou colocar isso lá para vocês pesquisarem e entenderem o que é e aprenderem o que é. Vamos lá, mais um elementozinho aqui. Esse cara tem esse símbolo aqui, ó.
Quem é ele, galera? Quem é ele? Ele é o ferro. Extremamente importante, porque esse ferro vai estar no seu sangue. E ele vai estar no teu sangue fazendo o quê? Ele vai estar no teu sangue fazendo o transporte, olha lá, galera, o transporte de O2 e CO2. Então, Lauro, quem é o transportador de gases no nosso sangue? É um elemento figurado, uma célulazinha chamada de hemácia, glóbulo vermelho ou eritrócito, certo? O que esse cara faz? Transporta oxigênio e dióxido de carbono. Mas para que isso possa acontecer, ele tem uma proteína chamada de hemoglobina, hemo é sangue, uma hemoglobina, e dentro dessa hemoglobina, o que eu tenho? Esse cara aqui. Deixa eu marcar ali para você. O que eu tenho dentro da minha hemoglobina? Esse carinha aqui, ó. Certo? Então, quando falta ferro no meu sangue, eu digo que eu estou com um problema. Esse problema se chama anemia. Quando o cara está com anemia, ele fica pálido. Ele fica cansado muito fácil. Ele fica sempre com sono. Tem alguém que está com anemia aí, galera? Então, anemia causa isso. Agora, eu quero saber por que isso acontece. E essa pergunta, é claro, que eu vou fazer nas atividades, porque às vezes, quando a atividade fala sobre nossa saúde, sobre essas coisas que acontecem com a gente fica mais curioso, né? Então vamos lá. Bom, terminando os sais minerais, para onde que a gente vai agora? Nós vamos para uma próxima composição do nosso organismo. Essa próxima composição do nosso organismo, deixa eu achar a nossa aula aqui. Aqui, ó, muito bom, gente. Vamos começar isso aqui, pelo menos uma introdução. E nosso próximo assunto agora, peraí. Nós falamos de substâncias inorgânicas, correto? Eram duas, água e sais. Falamos das duas? Falamos. E agora, onde que a gente entra agora na nossa composição? O que mais que a gente tem dentro do nosso organismo? Agora a gente entra nas substâncias orgânicas. Por favor, não use isso naquela nomenclatura de orgânico, alimento orgânico, não orgânico, que eles também usam isso para alimento que usa agrotóxico ou não, tá? Mas não é esse. A questão aqui é, tem ou não tem carbono na sua composição? Aí o nome do nosso primeiro elemento, então nós vamos pôr assim, ó, substâncias orgânicas, e nós vamos colocar número 1, number 1. Muito bem, são os carboidratos. Olha o nome, galera. Carboidratos tem o quê? Carbono na sua composição. Nossa senhora, professor, você é um gênio. Sim, sou. Tá, vamos lá. Carbono. E o que mais que tem? Ó, hidratos. Vem do quê? De hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter agora uma molécula muitas vezes grande, outras vezes não tão grande, mas tem bem grandes, que são formadas pelo que, galera? Ó, C, H e O. É isso aí, galera. Só que tem um detalhe. Não poderia ser assim tão simples, mas continua sendo simples. O H sempre é o dobro do oxigênio e o dobro do carbono. Sempre. Então, lá, ó, só para você entender. Se eu tenho um carboidrato e ele é formado por 3 carbonos, ele vai ter 6 hidrogênios e ele vai ter 3 oxigênios. Tá, vamos tentar de novo. Se eu tenho um carboidrato que ele é formado por 4 carbonos, quantos hidrogênios ele vai ter? Ele vai ter 8. E quantos oxigênios ele vai ter?
4. Ou seja, galera, olha o que está acontecendo aqui, ó. Sempre o hidrogênio vai estar na quantidade dobrada de carbono e de oxigênio. Mas a fórmula molecular dos carboidratos, apesar da gente ter vários tipos, sempre é essa. Sempre nós vamos ter carbono, o hidrogênio e o oxigênio. E o hidrogênio sempre vai estar numa quantidade dobrada em relação ao carbono e ao oxigênio. Qual é o outro nome que esses carboidratos recebem? Eles também são chamados de açúcares. Eles são chamados de sacarídeos. Sacarídeos. Eles são chamados também de, olha, só o contrário do nome que está ali principal. São chamados de hidratos de carbono. Hidratos de carbono. Certo? Então, esses caras aqui são os açúcares, que também são chamados de carboidratos, são chamados de sacarídeos, são chamados de hidratos de carbono, e eles fazem parte do nosso dia a dia, como essa foto está mostrando para nós. Ah, banana tem um monte de carboidrato, mas só tem carboidrato? Não, galera. Batata, bastante carboidrato. Aí, feijão, tem carboidrato. Arroz, tem carboidrato. As massas, feitas de farinha, tem carboidrato. Então, todos esses caras têm açúcares, têm carboidratos. Alguns são melhores, outros não são tão bons, e a gente vai aprender isso. Agora, existem vários tipos. E esses vários tipos a gente vai ver na nossa próxima aula, tá, galera? Então, pensa lá, galera, e responde as questões. Se precisar, é só chamar que eu estou às ordens, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até logo. Um abraço. Até mais, professor. Valeu, galerinha. Um abraço para vocês. Chega nos atendimentos para a gente tirar as dúvidas. Tchau, professor. Tchau, tchau.